Nossa, cara, eu precisava muito subir o MongoDB pra rodar, sabe? Mas só de pensar em ter que calcular ali processamento, memória e toda a infraestrutura, nossa, cansa, mano. O que eu queria mesmo agora era só clicar num botão e ter o MongoDB rolando pra mim. Se eu te disser que com a DigitalOcean você consegue fazer isso, eles têm esse botão e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, vem comigo. Eu sou o Renan Palim e nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a maneira mais fácil de ter um MongoDB rolando. Tudo isso com a DigitalOcean. Bom, o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que é o que eu preciso de um MongoDB rodando, é o seguinte: para eu ter um MongoDB rodando, eu preciso ter um servidor para rodar esse cara, uma máquina virtual ou até um servidor físico de repente. E eu preciso pensar em qual vai ser a infraestrutura desse servidor para que eu possa ter uma aplicação que rode com a performance que eu quero. Então, se eu tenho uma aplicação pequena, esse servidor não precisa ser tão grande. Se eu tenho uma aplicação agora para 100 mil usuários, já é outra história, já tem que pensar em muitas variáveis. E tudo isso envolve cálculos de processamento, de memória, de todo esse tipo de coisa, de disco também. E para que a gente não tenha que pensar nesse tipo de coisa, porque é um BO a mais, né? Imagina a responsabilidade, cara. Você vai ter uma aplicação, aí eu faço um servidor e aí em 2 meses a aplicação cresce e aí eu tenho que fazer o quê? Comprar outro servidor? É osso, né? Então a gente tem que pensar também às vezes em escalabilidade e tal. E quando a gente terceiriza essa responsabilidade, normalmente o que a gente está buscando é uma aplicação SaaS. S-A-A-S. Uma aplicação SaaS, ela quer dizer o seguinte: Software as a Service. É como se eu estivesse alugando um software para usar. E não é alugando bem que um servidor virtual, como a gente faz, por exemplo, com o EC2 na AWS ou com alguma outra máquina virtual por aí. Nesse caso, a gente ainda tem que escolher as nossas configurações. O ideal é que um SaaS você consiga utilizar um software sem pensar em nada na infraestrutura, apenas pagando o que o provedor coloca lá. Normalmente isso é por hora esse valor, tá? E funciona basicamente como um aluguelzinho ali do MongoDB. O legal é que muitas vezes você consegue escalar, você consegue fazer algumas mudanças que seriam mais complexas caso você não utilize o SaaS. Mas é claro, também tem um lado ruim. Normalmente custa um pouquinho mais caro do que você fazer as coisas manualmente. Você subir o seu servidor, você subir sua máquina virtual, fazer todos esses cálculos de memória, processamento, tudo que você precisa e subir o seu próprio software. Então você ganha na segurança, ganha na escalabilidade, ganha na facilidade, ganha no tempo que você economiza, ganha na manutenção, que é muito mais fácil, mas é claro, isso tudo tem um custo, né? Nada de graça nessa vida. Vamos mostrar na prática como que funciona isso no mundo do MongoDB utilizando a DigitalOcean. Eles lançaram recentemente, eles começaram a oferecer um software as a service com o MongoDB e tá bem legal, galera. Eu tive acesso um pouco antes aqui, eles me chamaram para participar da versão beta deles, então eles tinham uma aplicação ali meio que quase pronta e liberou para algumas pessoas selecionadas no mundo para que pudessem dar feedbacks. Alguns dos feedbacks eu vejo que até foram ouvidos, então isso é bem legal, que a DigitalOcean realmente se preocupa com o desenvolvedor. Algumas coisas que eu senti ali na parte de logs, principalmente na parte de autenticação, eu mandei para eles e parece que agora a versão que liberaram realmente está corrigida. E é muito bom ver que a DigitalOcean realmente se preocupa com a usabilidade do usuário. Não foi um programa que eles fizeram só para chamar atenção, eles realmente queriam ouvir nossa opinião. Inclusive, ainda me deram essa camiseta maravilhosa aqui, dá uma ligada, com um tubarãozinho aqui escrito DigitalOcean. Aproveitar para mandar um abraço, brigadão pessoal, foi um prazer participar dessa pesquisa. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona então. Bom, tô aqui já no site da DigitalOcean, vamos dar uma olhadinha como é que tá funcionando essa plataforma deles agora do MongoDB. Vou fazer o meu login, eu já tenho conta, caso você não tenha, vou deixar um link aqui embaixo que você consegue até uma indicação minha, você consegue, se eu não me engano, uns $100 para você brincar. E $100 dá para subir máquina pra caramba, dá para subir vários MongoDB aqui para você que tá afim de acompanhar o que eu vou fazer no vídeo na sua própria conta. Então eu vou clicar no sign in aqui. Bom, e assim que eu entrei na minha conta, eu tô diante aqui do dashboard, onde eu posso trabalhar com vários dos projetos que eu tenho. Aqui na parte da esquerda eu tenho um menu com vários projetos que eu tenho, com alguns outros recursos que você pode trabalhar. E aí nessa parte Projects você pode criar um projetinho aqui, onde você tá lendo New Project, cria um projeto de teste qualquer para você colocar esse MongoDB. E aqui em cima nesse botãozão verdão escrito Create, é ele que a gente tá buscando. A gente tá a fim de criar um banco de dados. Vamos criar um database aqui. E agora basta a gente clicar aqui no Databases e a gente vai começar um processo guiado para subir o nosso MongoDB. Eles têm também outros serviços, então desse mesmo jeito, esse Software as a Service você pode usar com o MongoDB, que é o que a gente vai fazer agora. Tem também aqui com PostgreSQL, tem mais de uma versão inclusive. Temos MySQL e o Redis. Redis também faz pouco tempo que eles colocaram, também tá bacaníssimo. É muito bom ter um serviço de Redis assim também. Agora aqui é o seguinte, eu vou escolher um plano qualquer aqui, um planinho modesto, né? O dólar tá caríssimo. O primeiro que eles têm aqui, eles oferecem 1 GB de RAM, uma vCPU, que é um conceito do DigitalOcean ali, é mais ou menos uma CPU virtual que você tem, e 15 GB de disco, pagando apenas $15 por mês. É o que eu falei, é um pouco mais salgadinho do que você subir toda essa infraestrutura na mão. Mas ainda assim, esse preço tá bem honesto pelo que temos no mercado por aqui. Além do que, 15 GB é coisa pra caramba. Dificilmente você vai lançar uma aplicação que já vai logo de cara precisar de mais 15 GB. Vou deixar aqui também. Aqui ele já vai me mostrar um cálculo e olha que legal, o custo disso é feito por hora. Então a cada hora você paga
ganha 0,022 cents aqui de dólar. Então se eu usar 1 hora, eu vou gastar apenas isso, não preciso pagar o mês todo. Isso é bem legal. Vamos descer um pouquinho, agora a gente vai escolher nosso data center. Você pode escolher aqui em diversos lugares do mundo, isso vai depender de onde você vai querer sua aplicação, mas geralmente ele já vai sugerir uma para você bacana. Seguindo em frente, você tem a opção também de trabalhar com VPC, mas não vamos trabalhar com nada muito complexo aqui. Eu quero só colocar um MongoDB pra gente testar e ver como é que tá esse serviço aí. Vamos pro que interessa aqui. A gente pode colocar um nome pro nosso cluster. Eu vou deixar o nome que ele deixou aqui pra gente mesmo, DB. Ele coloca esse NYC aqui porque eu escolhi o data center de New York aqui, a partir do 3, tá? Isso daí não vai fazer tanta diferença pra gente. Já deixei o meu projeto aqui, Renan Palim Dev, e temos mais um botão verdão. Vamos clicar nele. Então vamos lá, ele já tá criando o meu banco de dados aqui. Repare que ele tem uma barrinha de progresso e aqui você consegue ter uma visão bem legal aqui do que você tem em produção, que você tem aqui rodando. Você tem aqui a sua memória RAM, a sua CPU, todas as informações estão todas aqui pra gente, inclusive a versão do MongoDB que a gente tá utilizando, tá? E olha que interessante, logo de cara, ele já tem um processo guiado ali, um passo a passo pra gente fazer algumas coisas que normalmente as pessoas esquecem, mas é fundamental para ter um banco de dados em produção. Dá uma olhadinha aqui. Aqui ele fala uma coisinha que leva 5 minutos, mas galera, não vai levar nem 2. A DigitalOcean pensa muito na segurança das suas aplicações ali. Ninguém quer ser invadido, ninguém quer ter o banco derrubado ali do nada. Então ele já começa falando de segurança. O que você pode fazer aqui é adicionar recursos confiáveis, que só esses recursos poderiam acessar o banco de dados. Então aqui no caso eu vou liberar o meu IP da minha máquina, mas você pode também, se eu digitar por exemplo Ubuntu, deve ter algum droplet com esse nome, olha só, eu posso adicionar algum droplet. Um droplet nada mais é do que a máquina virtual, seria o EC2 da Amazon, é uma maquininha qualquer que você pode colocar. Então você pode falar assim, ó, esse Mongo que eu tô subindo, só essa máquina pode acessar, ou só essas 3 máquinas aqui. Para não ficar aberto pro mundão, acaba reduzindo a chance de sofrer um ataque, um DDoS, alguma coisa assim. Para esse vídeo aqui, eu vou clicar fora, clicar dentro de novo, vou trabalhar com o meu IP aqui, vou só desconectar na minha máquina e tá tudo bem. E só de eu fazer isso, eu já tô adicionando uma camada de segurança bem maior, porque se eu não adicionar nada, o mundo inteiro pode acessar. E aí, é claro, vai depender da sua necessidade, você tem essas opções. Vou clicar aqui em prosseguir e ele já vai me dar os detalhes de conexão. Bom, e agora o próximo step aqui já é os dados que a gente vai precisar para conectar na nossa base, já tá pronto ali. Assim que a barrinha chegar no final, a gente já vai conseguir usar a nossa base. 20 minutos depois. Bom, barrinha azul chegou no final, vamos conectar nessa base, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele já protege nossa senha aqui, e uma coisa que é legal dizer, para não pegar ninguém desavisado, é o seguinte, ele tá me dando um aviso aqui, que ó, eu tenho uma senha aqui, ele fala, ele já cria um username para mim, ele já tem esse DO admin, que é o primeiro usuário do seu banco, ele também me dá a senha, e essa senha, ela tá toda ofuscada aqui, né? Eles colocam só aqueles asteriscos, a não ser que eu clique show e tudo mais. Só que não pense que essa senha vai estar sempre aqui, tá? Ela vai sumir depois de um tempo, então você vai precisar anotar isso em algum lugar. Isso é importante dizer, porque por questões de segurança você não tem como recuperar essa senha e nem eles têm essa senha, tá? Então, caso você perca sua senha, você vai ter que criar um outro usuário. Eles mesmos falam isso aqui em um aviso. E agora, pensando ainda no conforto do desenvolvedor, olha que bacana que a DigitalOcean fez. Eu tenho aqui, ó, a Connection Parameters, os parâmetros de conexão aqui. Mas eu tenho ainda a versão Connection String, que isso aqui já é algo bem mais fácil, bem mais tranquilo da gente digitar. Esses parâmetros aqui você vai usar se você estiver conectando, por exemplo, com algum ORM. Você está utilizando uma linguagem de programação e normalmente você tem que passar todos esses parâmetros separadinho. Então aqui é mais fácil. No Compass, por exemplo, você vai colocar esses dados separadinhos, é uma das opções também. Caso você queira acessar o Shell, como a gente vai fazer nesse vídeo aqui para testar, a gente não vai construir uma aplicação para isso ainda, você tem essas outras duas opções aqui, que é o Connection String, que é bem legal, e eu vou usar o outro que é bem semelhante, que são as flags. Ele já coloca o comandinho Mongo aqui que eu quero acessar, eu já tenho esse comando na minha máquina. Repare que eu tenho o mesmo lance aqui do show password. Tô avisando isso porque senão você acaba copiando isso aqui, cola no terminal e sua senha não é show password, né? Você tem que sempre clicar aqui. Não que eu tenha caído nessa sem querer. Mas agora é o seguinte, para você se conectar nesse banco, não é como uma conexão qualquer do MongoDB. A DigitalOcean já coloca para você um certificado digital para que você precise utilizar esse certificado. Então mesmo vocês que estão vendo aqui a minha senha, estão vendo aqui o servidor, a conexão para conectar, vocês não vão conseguir conectar porque vocês não vão ter o certificado que eu tenho aqui. Sacou que legal isso aqui? Então vamos lá. Bom, então como é necessário, eu vou precisar baixar esse certificado, vou clicar em download aqui, ele já instalou para mim, é uma extensão .crt, dá uma olhadinha aqui, e eu já vou copiar
criar também meu comandão aqui, que ele já colocou com as flagzinhas bonitonas pra mim. Vou colar no meu terminal, tô usando aqui um Z-Shell, mas pode ser no Bash, qualquer um, desde que você tenha aqui o Mongo, né? E se não tem, dá uma olhadinha nesse card aqui que eu ensino a instalar o Mongo direitinho na sua máquina. E aqui esse comando é o seguinte, nós começamos com o Mongo, que nada mais é do que o shell que a gente vai utilizar. O que tá entre aspas aqui é o tal da Connection String. O MongoDB normalmente utiliza um dos tipos de conexão é através dessa Connection String, onde é uma string inteirinha que tem todos os dados necessários da conexão. Depois disso a gente vai passar uma flag TLS, isso que é o que eu falei que o DigitalOcean garantiu, que ó, você quer usar um banco de dados nosso aqui, Software as a Service, tem que usar TLS. Só segurança nível alto aqui então. E claro, toda vez que a gente utiliza um TLS, a gente tem que passar também um CA file. Por isso que a gente tem mais uma flagzinha e a gente tem aqui um lugar pra gente dar um replace e colocar qual é o nosso arquivo de certificado que eu acabei de baixar. Vou apagar isso daqui e apontar o caminho. Já estou na minha pasta downloads aqui, então eu devo ter um certificadinho aqui, CA, olha só, meu certificadinho CA Certificate com a extensão .crt. Agora eu vou dar um Enter e agora a gente deve ter conectado a nossa base. Vamos dar uma olhada. Conseguimos logar, maravilha. Repare que você já consegue ter o shell do MongoDB aqui. Posso rolar um show DBs, mas eu quero tentar uma outra conexão. Vou apertar um Ctrl D aqui para eu sair desse shell. Vou subir, apertei a setinha para cima para eu repegar o novo comando. E eu não quero utilizar esse Mongo aqui. Eu quero utilizar uma nova ferramenta chamada Mongo Shell. E o comando dela é o Mongo SH. Para eu modificar esse comando, eu tenho que fazer mais uma alteração. No caso, a gente tinha a flagzinha TLS e depois a TLS CA file. Essa Mongo Shell, como é uma ferramenta um pouco mais nova, o MongoDB entendeu que sempre que eu uso um TLS, eu precisaria usar essa outra flag junto. Então, para que a primeira, né? Já passa direto o certificado e tá tudo certo. Ah, e você não sabe o que é esse Mongo SH ainda? Pô, isso é sinal que você não tá inscrito no canal, hein? Senão já tava sabendo dessa novidade. Clica nesse card aqui então, depois desse vídeo, que lá tem algumas novidades aí do MongoDB mais atuais, umas coisas que eles lançaram. E esse Mongo SH você vai ter um gostinho agora. Ele é um terminal bem mais interessante, veio para substituir o comandinho do Mongo. Olha só como já a interface dele já é um pouco diferente aqui. Essa parte aqui, por exemplo, é toda personalizável, mas isso a gente fala em outro vídeo, dá uma olhadinha lá depois. E agora, da mesma maneira que eu conectei ali, eu poderia ter conectado com Compass, com a minha linguagem de programação, seja o que for, eu escolhi com o Mongo Shell, que é a versão mais moderna aqui. Posso rodar um show DBs, olha só, ele já mostra aqui mais ou menos o tamanho da base que eu tenho. E aqui eu já posso, por exemplo, usar um banco de dados. Use animais. Aqui a gente sabe que não tem que criar um banco de dados, a gente só vai usar e já era. Ele já trocou aqui no Shell, ó. E aí eu posso colocar, por exemplo, uma collection mamíferos, insert one, e vou inserir aqui um espécie gato, que já é uma outra coisa legal. Olha como já ficou laranjinha, ficou verdinho. Nome Malagueta. Vou apertar um Enter e isso mostra que a gente tem, né, já um MongoDB todo funcional aqui pra gente. Vou dar um Find, ele já me mostra numa versão bonitinha. Esse shell novo tá de parabéns. E repare que eu consigo conectar até remotamente com ele. E olha só, a gente já tem o MongoDB funcionando. Bom, vamos dar uma olhadinha o que mais tem aqui no nosso dashboard. Nós temos uma abinha Insights e aqui ele vai carregar algumas métricas pra gente. Vamos dar uma olhada. Olha só, o uso da CPU. Aqui nós temos isso aqui, tem relação com a CPU também, de acordo com o número de cores que você tem, uma métrica interessante deles. Nós temos também o uso de memória. Tudo isso você vai saber quando sua memória está lotando, quando o seu disco já está sendo muito utilizado, para que você consiga tomar decisões e poder escalar a sua base. Você já tem um dashboard aqui com todas as métricas, olha que interessante. Aqui a parte de logs também, aqui que eu comentei que a gente deu alguns palpites naquela parte da parceria, quando eles liberaram o beta pra gente aqui. Nós temos também uma interface que eu achei muito bacana aqui, de usuários. Aqui você consegue ver todos os usuários que você criou. É aqui que você criaria, por exemplo, um usuário para sua aplicação, para não ter que usar o root ali, o admin. E aqui você pode, por exemplo, ver a sua senha, mas lembrando, ainda é temporário. Anote isso aqui em algum lugar, senão você vai perder. A base que eu criei ali, na linha de comando que a gente acabou de criar, já está aqui. Eu consigo deletar ela por aqui, por exemplo. Imagino que eles deveriam, às vezes, manter algum tipo de, pelo menos, que a gente poder dar uma olhada numa amostragem dos nossos dados. Existem alguns outros serviços SaaS que têm esse tipo de recurso, mas eles lançaram agora e lançaram muito bem. E caso eu precise escalar, mexer em alguma coisa mais importante que seria complicado se essa infraestrutura fosse apenas nossa, basta eu clicar em Settings aqui, e aí eu posso ter aqui um Cluster Configuration, eu posso clicar em Editar, eu posso escolher qualquer outro tipo de tamanho que eu tenho aqui, até máquinas gigantescas, maravilhosas, como 64 GB de RAM, 16 CPUs virtuais. É claro que é um pouquinho mais caro, mas quase 1 TB também de disco. Então, para eu, por exemplo, fazer um upgrade, vamos supor que minha base lotou, eu preciso de muitos mais dados agora, vou trabalhar com esse daqui, ó, por exemplo, $60. Vou clicar em salvar e ele já vai cuidar de tudo. Olha só, ele já tá voltando com a barrinha azul. E olha que interessante, eu não precisei trabalhar com
nada, eu não precisei acessar shell nenhum, não precisei fazer cálculo nenhum. Eu simplesmente vim aqui, escolhi um plano novo que vai me atender de uma maneira melhor, de uma maneira mais performática a minha aplicação. Só cliquei ali, já ele termina e já era. Eu já estou utilizando um servidor novo, que é bem mais poderoso que o antigo, e eu consigo fazer isso, por exemplo, antes de uma Black Friday, de uma maneira muito simples, não é mesmo? Tão simples quanto de fato clicar um botão. Exatamente o que a gente falou no começo do vídeo. Falando em clicar em botão, se você tá curtindo, deixa seu like aqui já, demorou? E você viu que para escalar isso aqui, por exemplo, eu só dei uns cliques ali e já tá maravilhoso, ele já até atualizou aqui o quanto que eu vou pagar por mês. Claro que esse vídeo aqui não tem nenhuma relação com o MongoDB, mas pelo menos na versão beta que eu testei, eles tinham um sistema de backups maravilhoso, que eu imagino que vai ser lançado em breve. Ele ainda não está disponível, tal, então dependendo da data que você vê esse vídeo, talvez já até tenha, não se surpreenda se você encontrar algo sobre backup, porque eu lembro que no beta que eu testei tinha os backups, era bem intuitivo, bem tranquilo. Eu espero gravar um vídeo quando eles lançarem essa versão pro público. Vou mostrar pra vocês como que trabalha com esses backups, porque realmente ficou bem fácil. Não sei por que não lançaram, eles não comentaram nada, e sou eu que tô falando do que eu testei, mas eu imagino que vai existir alguma coisa assim muito em breve. Isso, com tudo isso que a gente viu aqui, os backups, o sistema de login, de usuário, toda essa ajuda com o certificado digital que ele mesmo criou, os firewalls que ele criou aqui, eu coloquei, por exemplo, o meu IP, essa escalabilidade que eu simplesmente cliquei ali, ele já tá fazendo um resizing, já modificando o tamanho da minha base, significa que nós, desenvolvedores, podemos simplesmente se preocupar com os dados. Então a gente vai desenvolver a aplicação, eles cuidam do banco, a gente tá pagando por isso, e você se preocupa apenas com os dados. Se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, me siga lá no Instagram, lá eu posto várias dicas e tem uma comunicação com vocês, caixinha de pergunta, todas aquelas coisas ali pra, às vezes, tirar algumas dúvidas suas também. Eu sempre aviso quando tem vídeo novo lá também, algumas informações relevantes na área da tecnologia, então me segue lá. E você que acabou de começar no MongoDB, instalou, tá vendo aqui esse shell, quer saber um pouco mais sobre isso aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser excelente pra você. É isso aí então, um grande abraço!